que vêm do templo, e as frutas servirão de alimento e as folhas de remédio. Aleluia, louvado seja Deus. Amém, amados? Amados, quando fala de profetizar, eu lembro muito desse profeta aqui, Ezequiel. Ele foi um homem que Deus levantou, sabe, em um lugar onde estavam escravizados, onde a Babilônia prendeu, né? Eu vou entrar aqui um pouquinho na história para a gente entender melhor, mas o rei Nabucodonosor, o nome, né? Esse Nabucodonosor, né? Ele era rei da Babilônia. E ele fez o quê? Ele sitiou a cidade de Jerusalém e aprisionou. Ele fez do povo de Israel prisioneiro. E na prisão, ele levou quem? A Babilônia, né? O rei Nabucodonosor. Levou esse profeta Ezequiel. A Bíblia diz que depois de 5 anos que ele já estava aprisionado lá em Babilônia, o que aconteceu? Deus começou a dar visões para Ezequiel, amém? Aleluia. Deus começou a falar com Ezequiel através de visões. Olha só, esse homem na Bíblia foi um dos homens a qual mais o Senhor revelou através de visões. E Deus chamou esse homem, mas para um propósito. Diga assim, Deus chamou ele para um propósito. Eu quero falar para você nessa noite que Deus chamou você para um propósito, amém? E esse propósito, amados, talvez você não possa nem entender e compreender. Talvez você tenha feito tantos propósitos na sua vida, sabe? Você tem tido uma direção, tem pedido até Deus. Às vezes você esquece de pedir a Deus, mas eu quero te falar que os planos de Deus, Ele não, sabe? Ele não falha. Os planos de Deus, Ele se concretiza na minha vida e na tua vida. Sabe, Ele faz com que coisas venham acontecer sobre a minha vida e a tua vida. Assim aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel, eles foram aprisionados. Por quê? Pergunte, por quê, pastora? Diga, mas com convicção, por quê? Sabe, porque eles se distraíram. Diga assim, se distraíram. Se distraíram. A distração, amados, nos dias de hoje, tem sido uma arma, sabe, violenta de Satanás, mas ao mesmo tempo sutil. Ela vem tão devagarinho, ela vem enfeitada, decorada, sabe, e você não consegue entender. Talvez você vai entender algo nessa noite, que talvez você já deve ter ouvido falar, talvez você ouviu, mas entrou no ouvido e saiu no outro, mas hoje eu creio que o Espírito Santo, ele vai enraizar essa palavra no teu coração, para que haja uma direção, amém? E para que haja um norte na sua vida. Olha só o que aconteceu, aquele povo estava o quê? Aprisionado, durante 5 anos, foi muito mais do que isso, mas quando chegou 5 anos, Deus levanta quem? Ezequiel. E ele começa a falar para Ezequiel sobre o vale dos ossos secos, ele começa a falar sobre panelas, ele começa a falar sobre tanta coisa, até chegar aqui nesse lugar, sobre um riacho no templo. Amém? Um riacho no templo. O Senhor estava querendo falar para Ezequiel que o povo de Israel, ele era necessário se levantar, se posicionar, porque havia um Deus que mesmo diante de uma prisão, poderia libertar um povo que estava aprisionado. Um povo que estava aprisionado de mente, de corpo e de alma, amados. Aquele povo estavam totalmente aprisionados por causa de uma situação que se chama distração. Quantas vezes nós temos sido prisionados por uma distração e não observamos que distração é essa? Talvez hoje, a tua maior distração hoje pode ser uma rede social, pode ser um jogo, sabe? Vou falar jogo de futebol, pode ser um jogo de mesa, pode ser... Eu não sei qual a tua distração, mas eu quero te falar algo que o Senhor nos ensina na palavra. Quando o povo de Israel se distraía, eles se afastavam da promessa e do propósito de Deus. Ou seja, todas as vezes que nós nos distraímos com alguma coisa que não nos edifica, ela vai nos afastar do propósito de Deus sobre as nossas vidas. Deus tem um propósito na tua vida. Diga para o teu irmão, Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um propósito na tua vida, amados. O teu propósito é bem maior daquilo que você pode imaginar. Talvez você não consiga imaginar o propósito que Deus tem sobre a tua vida, mas Deus nos revela através da palavra. Amém? E aí quando Ezequiel, ele chega naquele lugar, naquela visão, a Bíblia diz que um homem chega para ele e começa a mostrar para ele, sabe? Ali a soleira da porta, começa a mostrar o templo. Vamos configurar aqui.
conjecturar, né? Configurar. Vamos aqui. Ele começa a mostrar o templo para ele. E aí naquele templo, amados, é o templo, diga assim, templo. Mas de convicção, templo. Templo. E a Bíblia diz que ali, debaixo da entrada, saía água que corria na direção do leste, pois o templo dava frente para esse lado. Ou seja, ele tinha vários lados. E cada lado saía água do templo. Hoje, quem é o templo? Diga para mim, igreja. Quem é o templo? Não, eu que estou perguntando para vocês. Quem é o templo? Quem é o templo? Nós somos o templo do Espírito Santo, o templo de Deus. E Deus naquele tempo, Ele estava dando uma visão para Ezequiel, falando a ele: olha, eu vou te mostrar uma visão do templo, daquilo que eu quero fazer com o meu povo, com a minha nação, entende, amados? Essa é a visão que se perdura até os dias de hoje, mas diferente daquele tempo, porque naquele tempo Deus mostrava a visão para Ezequiel, mostrando que tinha um templo, e aquele templo jorrava água, e aquela água ia para onde? Para o rio, amados, amém? E aquele rio, para ele poder ter acesso ao rio, ele teria que imergir no rio, ele teria que entrar. Sabe? Não só nos joelhos, no tornozelo, joelho, cintura, ombro, não, ele teria que ir até a profundidade, amém? Ele teria que ir à profundidade. E por que ele teria que ir à profundidade? Porque no raso, amados, quando nós estamos no raso, facilmente nós estamos, sabe? Vocês estão conseguindo ouvir o que eu vou falar? Quando nós estamos vivendo uma vida no raso. Quando estamos vivendo uma vida no raso, nós perdemos o propósito. Nós perdemos o propósito. Propósito só tem quem anda em profundidade com Deus. Se você anda na margem, anda, sabe, somente os teus pés vão na margem. Ei, eu quero te falar, é tempo de você sair desse lugar. É tempo de você se posicionar em Deus. É tempo de você viver a profundidade de Deus sobre a tua vida. Porque lá tem riquezas que o Senhor quer te apresentar. Ele quer que você viva na dependência, sabe, uma plenitude do Espírito Santo. E Deus havia falado para aquele povo: ei, eu quero, sabe o que Deus estava falando para eles? Deus estava exatamente falando isso: eu tenho um propósito, eu tenho um plano para vocês, mas é obrigado vocês o quê? Ir no profundo, saia da margem, saia do raso, entre no profundo comigo. Deus quer uma igreja que ande em profundidade. Quando você anda em profundidade, não há distrações. Não há distrações. O Senhor estava totalmente falando para aquele profeta, falando para ele que ali havia distrações, porque eles tinham sido aprisionados, estavam ali sendo prisioneiros de uma nação, e mesmo aprisionados, muitos estavam sem esperança. Aí eu te pergunto, quantas vezes nos sentimos assim, sem esperança na nossa caminhada? Por quê? Porque nós ficamos distraídos com alguma coisa que nos tirou do alvo. Tem coisas na nossa vida que vai nos tirar do alvo. Mas se você tiver um coração temente a Deus, se você ouvir essa palavra hoje, você vai voltar para a rota. Você vai voltar para o caminho. Você vai voltar para um lugar de profundidade em Deus. Mas Deus não quer pessoas que andem no raso. Porque se você estiver no raso, você nunca vai, sabe, obter aquilo que Deus tem para você. Você não vai viver uma vida de milagres. Você não vai viver um propósito. Aquilo que o Senhor já escolheu para a tua vida, que tem para a tua vida. Deus tem um propósito na tua vida. E você tem que sair daqui hoje entendendo qual é esse propósito. É um propósito de andar em profundidade com Deus. Se nós andamos em raso, nós vivemos uma vida de distração, em distraídos. Nós vamos viver uma vida de distração. Tudo que você faz para Deus vai ser peso, não vai ser leve. Porque você vai estar tão distraído que as coisas do mundo são mais fáceis. E não é isso que Deus quer. Deus quer nos tirar dessa prisão. Aquele povo estava aprisionado de corpo, alma e mente. Corpo, alma e espírito, né? Corpo, mente e espírito. Vou dizer assim para a gente entender melhor. Corpo, mente e espírito. Aquele povo estava aprisionado naquele lugar. Estavam presos.
Talvez nós hoje nós não estamos presos. Nós estamos aqui na igreja, amém? Mas talvez a tua prisão não seja, sabe, uma cadeia, como a gente conhece. Porque talvez a gente vê pessoas ali que estão presas porque fizeram alguma coisa errada e estão cumprindo sua pena. Estão presos fisicamente. Mas agora imagina só o povo de Israel preso fisicamente, mentalmente, porque se distraíram e foram aprisionados. Sabe, todas as vezes que nós nos distraímos com coisas lá fora, nós estamos nos afastando cada vez de Deus. E quando nós nos afastamos de Deus, Ele permite isso aqui, ó, a prisão. Porque Deus trabalha por princípios. Deus, em toda a Bíblia, existem princípios. E princípios precisam ser cumpridos. Amém? E nós precisamos conhecer esses princípios de Deus. E um desses princípios é estar na vontade de Deus. É buscar estar na presença de Deus. Deus está falando para aquele povo, amados, que eles precisavam buscar a Deus para que eles pudessem ser livres de mente, livre de corpo, livre de espírito. Eles precisavam sair daquele lugar, mas eles estavam ali aprisionados. E Deus começou a movimentar a história daquela nação quando começou a profetizar, levantar profetas, levantar profeta Ezequiel. Ele foi um grande homem de Deus, que profetizou o futuro daquela nação. Eu quero falar para você que ele profetizou o futuro daquela nação. E aquilo que ele profetizou lá atrás ainda está se cumprindo na minha vida e na tua vida. E ainda se cumprirá até a eternidade. Amém? Porque Deus, Ele quer levar um povo livre, amado, de toda escravidão. Sabe, de pensamento. O que mais nos aprisiona hoje é isso aqui, ó, é o que você guarda na sua mente. É aquilo que você coloca, as verdades que você fala, até a respeito de Deus na sua mente. O que você tem falado a respeito de Deus para você? O que você tem falado? Sabe, que muitas vezes nós nos aprisionamos aqui. Hoje você consegue ver que hoje, no ano de 2025, onde nós estamos aí, findando esse ano e entrando no novo ano, mas cada tempo que se passa, o que acontece? Pessoas ficam doentes. De quê? Da mente. Eu nunca vi. Assim, parece que tem um tempo, né? Um tempo que é muitos médicos. Aí é advogado. Hoje é o tempo de psicólogos, terapeuta, psicanalista. É a área mental. Porque é aqui que adoece. Aqui que começa a doença para o corpo e para a alma. Aquilo que você pensa. É aquilo que você pensa. Então, todo o tempo, Deus estava ali, dando direção, sabe? Para os profetas falar àquela nação a promessa e o propósito que Deus tinha para aquele povo. E nós estamos pegando também a beiradinha disso, amém? Vou falar assim para a gente entender melhor. Mas nós estamos pegando um pouquinho também dessa promessa, sabe? Desse mover de Deus. Deus, Ele quer que você se mova. Deus, Ele quer que você saia desse lugar. Ezequiel 47, ele só está descrevendo uma visão profética, mas de um rio, de águas vivas que jorra no novo templo. E ele está falando sobre isso, mostrando como se cresce profundamente em Deus. Eu quero falar para você, você tem crescido em Deus? Sabe o que significa profundidade? Olha só, essa palavra aqui, ela é aramaico. Ela fala terron, que se refere a um abismo, oceano, olha só, a um abismo, oceano ou águas subterrâneas e profundas. Não sei se você vai lembrar de um versículo. Ele fala, me parece que é em Salmo, só que eu não estou recordando agora. Mas fala assim, que um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. A profundidade chama o quê? A profundidade. Ou seja, Deus, Ele nos chama para um nível de profundidade. Porque o nível de profundidade, sabe? O nível de profundidade, amados, Ele vai nos fortalecer em Cristo. Amém? Nós precisamos crescer espiritualmente.
Eu sei que você tem crescido em muitas áreas da sua vida durante esse tempo, durante esse ano. Talvez você pode dizer assim, não, eu não me coloco nesse ponto aí de crescer. Mas você cresceu de alguma forma que você não viu. Mas Deus viu você crescendo. Você cresceu porque você está aqui hoje. Você cresceu porque você entende, compreendeu que é Deus, que você tem que buscar Deus, não pessoas. Você tem que buscar primeiramente aquilo que está no coração de Deus, para que pessoas possam ser preenchidas por você, porque você é a ferramenta que Deus vai usar dentro da tua casa, no ambiente de trabalho, sabe? Na tua vizinhança. Deus, dentro da igreja, Deus vai usar é você. Deus quer usar cada um. Mas cada um tem que entender que nós precisamos sair do raso. Nós precisamos sair do raso, amados. Jesus está voltando. Sabe, eu nunca senti tanto assim a vinda de Jesus nesse tempo. O Senhor falava no meu coração durante esses dias sobre aquelas 10 mulheres da parábola. As 10 virgens. Virgem representa, o que aquelas mulheres estavam representando o quê? Mas a igreja. Já estou até saindo do roteiro, mas Deus sabe. É um propósito para a gente chegar àquilo que é o alvo de Deus. Aquelas mulheres estavam o quê? Elas estavam se preparando para a chegada de quem? Do noivo. O noivo era o quê? Representando Cristo. Jesus, voltando para buscar a sua igreja. Arrebatamento. Sabe? E aquelas mulheres estavam ali, enchendo suas vasilhas de azeite. Só que tinham 5 que estavam distraídas. O Senhor começou a falar, minha filha, estavam distraídas. A Bíblia fala que elas eram tolas, eram nécias. Porque elas não estavam se preocupando em encher vasilha. O que é encher vasilha para você no tempo de hoje? Naquele tempo ela tinha que encher a vasilha, vamos dizer, lá na época, eu lembro muito bem que antigamente, minha mãe tinha a lamparina, eu me lembro da lamparina, colocava ali o querosene, acendia a lamparina no pavio e queimava. Me lembro disso. E aí eu fico me lembrando, quando eu leio essa palavra, sobre isso, sobre lamparina. Lamparina tem que estar acesa, né? Porque senão fica onde? Na escuridão. E aí você traz para a sua vida hoje, nós temos que ser uma lamparina. Nós precisamos de azeite para queimar. Você precisa da presença de Deus para queimar. E por que você não está queimando nesse tempo? Por que você não está buscando de Deus um novo tempo para a sua vida? Sabe, mas nós estamos acostumados em pedir coisas materiais para o Senhor. E o Senhor está cansado de você pedir coisas materiais, porque tudo vai ficar aqui, não vai subir. O que vai subir é a presença de Deus na tua vida. O que vai subir é aquilo que você está buscando no reino de Deus. Não é coisas na terra. Não são coisas na terra. Sabe? Isso é distração. Isso é distração. Talvez você tenha dito assim, meu Deus do céu, mas a pastora está sendo muito, sabe? Amados, eu estou alertando você. E eu estou me alertando também. Porque nós estamos muito apegados a coisas materiais. Sim ou não? Sim. Se colocar aqui, colocamos aqui o vaso, a campanha, coloca o pedido. Eu não sei não, porque eu não vejo. Viu? Vou dizer logo aqui. Mas Deus sabe que você pede, amém? E eu quero te falar bem aqui uma coisa, eu te falo sem medo de errar. 99% dos pedidos é bens materiais. É bens materiais. Por quê? Porque pessoas estão distraídas. O Senhor me diz assim, pessoas estão distraídas. Estão pedindo bens. Quando eu digo que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas eu acrescentarei. Ei, as demais coisas são o que você vai precisar nessa terra para viver. Deus vai lhe dar quando você buscar primeiro o quê? O reino de Deus. Aí estamos buscando o reino de Deus? Será que eu e você estamos buscando o reino de Deus, meus amados? Nós precisamos abrir os nossos olhos, despertar para esse tempo. Aquelas mulheres ali, elas estavam fazendo o quê? 5 estavam ali, sabe? Colocando azeite na lamparina e tinha reserva. A Bíblia diz que tinha reserva. Às vezes nós não estamos nem tendo o azeite, ainda nem a reserva. Por quê? Porque estamos, sabe, distraídos. Vou em outro lugar de distração. O povo de Israel, quando saiu do Egito,
Aí foi para o deserto. O Senhor dava leite, dava mel, o Senhor dava, era codornizes, né? Codornizes, né? Codorna, né? Caía do céu e o povo comia. O povo reclamava, o Senhor, eu vou dar mais. Sabe? Aí o pessoal murmurava e o Senhor, não sei se vocês já leram, mas tem na Bíblia. A Bíblia diz que eles comiam tanto que saía carne nos ouvidos, saía pela boca, saía por todo lugar. Sim ou não? Sim. É a Bíblia, mas lê a Bíblia. É a Bíblia. Eu não estou enrolando, Deus me livre, não. Eu estou falando o que está na Bíblia. Por quê? Porque eles começaram, olha só, eles saíram de um lugar de prisão, sim ou não? Do Egito. Mas o Senhor deu uma direção a eles. Eles começaram a andar pelo caminho, mas no meio do caminho, o que aconteceu? Surgiu a distração. Ah, não, aí começou a reclamar. Ah, não, bom, sabe, eram as cebolas lá do Egito, era, sabe, eram as roupas, e começaram a reclamar. Começaram a murmurar. Começaram o que? A distrair. Quando você se distrai, você murmura. Quando você se distrai, você não vê mais vontade de vir para a igreja. Quando você se distrai, sabe, você não sente mais a presença de Deus. Quando você se distrai, você quer ficar só no lugar, na sua casa, em frente de uma TV, em frente de uma Netflix, sabe, seriado, redes sociais. E eu quero falar aqui uma coisa para você. Essa ferramenta está matando crente. Essa ferramenta está matando o crente. Essa ferramenta está matando o crente. O celular. Eu não sou psicóloga, mas tenho muitas amigas psicólogas. E muitas me dizem assim, sabe? O que mais acontece dentro do consultório é culpa disso aqui. Gente, culpa disso aqui. Uma ferramenta que veio para agilizar, né? Está vindo para quê? Para destruir a vida do crente. Porque o crente não sabe, infelizmente o crente não sabe usar. Eu estou falando, o crente não sabe usar. Não sabe usar. Eu trabalho com isso aqui. Mas Deus sabe que todo dia eu digo, Senhor, eu não aguento mais, tu está entendendo? Por quê? Porque isso aqui consome o seu cérebro, a sua vida, com a sua família. Às vezes você chega dentro da sua casa. Vou trazer para os dias de hoje. Aquele povo se distraiu, não foi? No deserto? Com outras coisas. Mas se eles tivessem um celular, estavam tudo com celular. Naquele tempo. Com redes sociais, com tecnologia, mas não. Aí o que aconteceu? Para mim entrar aqui dentro dessa fala minha aqui. Aquele povo chegou em determinado lugar. Deus chamou Moisés para subir no monte porque queria falar com ele. Queria dar direções a Moisés, para direcionar o povo, porque o povo estava murmurando demais, reclamando aquela coisa, e precisava de uma direção. Todas as vezes que nós reclamamos, Deus vai nos dar uma direção. E Ele não é Ele vai nos dar uma direção, Ele vai levantar alguém para nos dar uma direção. Amém? Deus vai levantar alguém para te dar uma direção, se você está desnorteado na tua caminhada. Deus, Ele vai fazer isso. E Deus fez isso. E aí o que aconteceu? O povo foi. Quando chegou lá, Moisés subiu. Ficou lá quanto tempo? Quanto tempo? Foi 4 dias? Foi 40 dias. E o povo já estava como? Meu Deus do céu, e agora? Chamou o Arão, chamou o pessoal. Vamos aqui, vamos fazer nós vamos dar todas as nossas riquezas, nossos ouros. Vamos fazer aqui um negócio aqui, porque Moisés acho que até morreu. Eu creio que eles imaginavam isso, amados. Agora nós vamos fazer aqui um instrumento, um boi, olha só. Da onde foi que veio essa distração deles? Eles tinham celular naquele tempo? Não. É porque, amados, ele se envolvia com outras nações. E aí, o que acontece? As outras nações adoravam o quê? Deuses, levantava deuses, animais. E aí ele viu aquilo. E aí foi fazer igual o que as outras nações faziam. Todas as vezes quando estamos distraídos, pega essa para você, para mim também. Todas as vezes quando estamos distraídos, nós vamos levantar altares que Deus não nos mandou levantar. E é um perigo. É um perigo. Porque Deus, Ele revela lá para Elias
quando Deus revela a Elias, para que ele pudesse destruir os profetas de Baal. Ele chama aquele povo em um lugar e pede para eles: vocês vão levantar o Deus de vocês. Faz aí levanta o altar. Faz o sacrifício. Altar fala sacrifício. Altar é sacrifício. E aí naquele momento ele estava fazendo sacrifício. O povo, estava ali fazendo sacrifício. E aí Elias fez o quê? Um sacrifício para Deus. Ele fez algo para Deus. Não foi para os homens, não foi para animais, foi para Deus. Muitas vezes nós estamos levantando altares que não é para Deus. Sabe como nós levantamos altares? É quando nós estamos amando mais aquilo do que Deus. Aí nós estamos levantando um altar no nosso coração, na nossa casa. Talvez o altar que estamos levantando seja o dinheiro, talvez seja poder, a posição, seja no trabalho, não sei. Mas você sabe, Deus sabe. Nós precisamos quebrar esses altares dentro de nós, que nos levantamos na nossa caminhada. O povo levantou quando estava o quê? Caminhando para a terra prometida. A terra prometida é uma simbologia do céu, se você não sabe, na Bíblia. É uma simbologia do céu e nós estamos indo para onde? Para o céu. Nós estamos caminhando para onde? Para o céu. E no meio da caminhada vai acontecer distrações. Mas se você está aqui hoje, se você pega essa palavra, se você coloca no seu coração, planta e age, porque não é só ouvir, mas é praticar, você não vai ser distraído. Quando a distração vier, você vai dizer: opa, não vou cair nessa aqui. Eu não vou cair nessa cilada. Estou indo cumprir o propósito de chegar aonde o Senhor quer que eu chegue. Aonde é que o Senhor quer que nós vamos chegar? Aonde, amados? No céu, amados. Nós vamos chegar num lugar onde o Senhor já preparou. Ele está só aguardando o momento certo de nos buscar, amados. E nós precisamos, sabe, nos posicionar, não como aquela mulher, como aquelas 5 tolas, aquelas mulheres que estavam ali, sabe, não estavam nem aí, não estavam se preparando de forma alguma. Talvez exista pessoas assim dentro da igreja, não estão se preparando não. Não lê Bíblia, não ora, não jejuma. Se preparar é isso. Eu não sei, eu não conheço outra preparação, se não for essa. Às vezes, amados, tem pessoas dentro da igreja, tem 20 anos. Eu tenho 20 anos que estou servindo a Cristo. Não sei quantas vezes eu li essa Bíblia, eu já até perdi a conta. Porque eu nem, sabe? Mas tem pessoas que não lêem a Bíblia. Só lê quando o pastor está pregando, quando alguém está pregando, ou está na célula. Mas isso é estilo de vida cristã. Nós precisamos conhecer a Deus, amém? E não tem outra forma de conhecer a Deus se não for dessa forma, lendo a Bíblia. Você precisa fazer isso, amém? Aleluia. Glória a Deus, você precisa se armazenar disso. Aleluia. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Aleluia. Eu falei sobre a distração, né? A distração nos impede de andar no profundo em Deus. E o que nos impede de crescer espiritualmente? É de ter uma vida rasa na sua caminhada em Deus. Não tenha uma vida rasa. O que é rasa é você estar na margem o tempo todo. É você estar na dependência de pessoas. Como é estar dependendo de pessoas quando você está passando por alguma situação, em vez de você se posicionar dentro do seu quarto, começar a clamar pelo Senhor, você vai pedir para outras pessoas fazer isso para você. Entendeu? É muito simples, né? Eu oro para que nós venhamos entrar no nível de profundidade em Deus. Para que tudo aquilo que é raso, venha ser anulado da nossa vida. Nós precisamos buscar andar nas profundidades, na riqueza do Senhor. Como o próprio versículo bíblico fala. Nós precisamos disso, de ter uma vida centrada na dependência do Senhor. Mas para mim estar nisso, centrado na dependência do Senhor, eu tenho que conhecer o Senhor. Como é que nós conhecemos a Deus no raso? Eu vou lá para Pedro.
Pedro e alguns discípulos estavam no barco. Jesus, ele estava vindo e os discípulos diziam assim, é um fantasma. E começaram a ficar tudo com medo. Por que estavam com medo? Porque estavam distraídos. Quando estamos distraídos, ficamos com medo. Com medo daquilo que vemos da parte de Deus. E aí, o que aconteceu? Estavam ali no barco. E aí, Pedro começou a olhar para Jesus. Jesus disse assim, sou eu. Eu estou falando aqui, não é dessa forma, mas você vai ler a Bíblia para a gente entender, conjecturar, entendeu? Porque você está com medo, porque vocês estão com medo. E aí Pedro disse assim, se és tu, Jesus, me faz ir ao teu encontro pelas águas. O Senhor vem. O Senhor disse o quê? Vem. E aí Pedro começou a ir. Pedro começou a olhar para a direção de Cristo, de Jesus. Não foi isso? Ele começou a caminhar em direção a Jesus. Mas chegou um determinado momento que ele começou o quê? A submergir. Não foi isso? A afundar. Vou dizer assim, afundar. Ele começou a afundar. E ele começou a se desesperar. Eu creio isso que ele começou... eu não sei nadar. Eu creio que se eu me colocar assim, eu digo, meu Deus do céu, eu vou morrer. Agora imagina aquele homem. Aí eu fiquei pensando, como é que aquele homem é pescador e estava afundando e não sabia nadar? Você já se perguntou? Ou é só coisa minha mesmo, da minha cabeça? Porque a Bíblia lá relata que estava num lugar fundo, não foi? Como é que um pescador não sabe nadar? Porque todo pescador sabe nadar. Mas é porque Deus estava querendo mostrar outra coisa. Porque ele se distraiu quando ele estava caminhando, olhando para Jesus. Nós, quando estamos distraídos, caminhando, ou quando estamos caminhando em direção a Jesus, e no meio do caminho nós nos distraímos, nós perdemos tudo aquilo que o Senhor já nos deu como uma palavra que se chama fé. Nós perdemos a fé, porque o medo vem, e a fé, ela, está entendendo? Porque naquele momento ele teve medo e começou a afundar. Ele era pescador. Eu fiquei perguntando, meu Deus, mas ele era pescador, como assim? Não estou entendendo mais nada. Está entendendo como é que é as coisas? Está entendendo? Jesus amado. Pois bem, Pedro, ele se distraiu e começou a afundar. E Jesus pegou na mão dele e levantou ele. Agora nós vamos para o barco. O que Deus quer falar conosco nessa noite? Amados, Deus a todo tempo, Ele quer nos dar a mão para nos tirar da distração e nos levar para o propósito de onde nós saímos. O propósito de Deus, Ele nos dá segurança. O propósito de Deus, Ele nos dá segurança. Ele nos assegura a nossa identidade, nos assegura quem eu sou e quem você é em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Pois quando você se distrai, você perde o foco do propósito que Deus tem para você. Eu vou falar de outra pessoa aqui, na Bíblia. Se eu for falar, todos se distraíram. Sim ou não? Gente, é incrível. Fiquei procurando assim, eu digo, meu Deus. Lá em Gênesis, né? Adão se distraiu. Vai lendo a Bíblia. Vamos ver aqui. Foram distraídos, todos começaram a se distrair. Então isso é comum ou é natural? Você já se perguntou? A distração vem para que nós possamos olhar para Cristo e entender quem somos em Cristo Jesus. Nós não precisamos, sabe, nos distrair e ficar naquele lugar. Sabe o que aconteceu com Davi? Davi, ele já era, sabe, um homem guerreiro, e ele estava ali guerreando. Aí voltou para casa. Quando chegou na casa, no palácio, a casa dele era um palácio, né? Quando chegou lá no palácio, o que aconteceu? Ele disse para os soldados, ir guerrear com outra nação. O que foi que aconteceu? Davi disse assim, não, vocês vão, eu vou ficar. O que aconteceu? Davi, a Bíblia diz que Davi estava ali caminhando na varanda, né? Varanda do palácio, e começou a olhar, observar, e ele viu quem?
uma linda mulher. Foi a distração daquele homem. E aquela distração causou uma consequência, sabe, destruidora na sua, sabe, na sua linhagem. Até chegar quem? Jesus. Até chegar Jesus e Jesus transformar. Entende como é que é Deus, como é que acontece as coisas de Deus? Quando acontece uma consequência por causa de uma distração que nós temos, Deus entra na nossa história e transforma a nossa vida. Transforma aquilo que precisa ser transformado. Aleluia. Davi, amados, ele era o quê? Ele era um homem segundo eu e você. Ele era um homem comum, igual eu e você. Tinha habilidades. Talvez habilidades que nem eu, talvez não, habilidades que eu não tenho nem você tem, porque o homem era guerreiro. O homem sabia lutar com o leão e com o urso. E sabia também derrubar gigantes. Era um homem extraordinário. E nós? Como é que nós fazemos? Como é que a gente age diante de uma distração? Sabe quando a distração vem para mim e para você? Nós temos que olhar para ele e dizer assim: ei, tu é distração. Tu não faz parte do meu propósito. Nós temos que fazer isso. Amém? Porque sabe o que acontece quando somos distraídos? Além de perder o foco, de perder a nossa fé, sabe o que acontece? Acontece a frieza espiritual. Diga frieza espiritual. A frieza espiritual. A frieza espiritual, mas é quando eu não estou mais cheio da presença de Deus. Porque um dia nós estávamos vazios, nós aceitamos Jesus, fomos preenchidos por Jesus através do Espírito Santo. Porque não é templo? Nós não somos templo, somos casa de Deus, que a Bíblia fala. Naquele tempo o profeta estava falando de um templo mesmo. Estava relatando ali que ali ia sair o quê? Fluía águas do trono, não era isso? E ia para um rio, ia para outro rio, ia para o Mar Morto, né? E diz que ali onde estava morte ia ter vida, né? Onde havia morte ia ter vida, ia ter cura, ia ter até remédio. É isso que está falando. Ele está falando para mim e para você que nós somos a cura para outras pessoas. Nós somos o remédio para outra pessoa. Porque um dia o Espírito Santo veio sobre nós. Ele habita em nós. Amém? Não veio, ele veio e habitou entre nós aqui. Está dentro de mim e de você. É o mesmo Espírito que fez milagres. Sabe? Em Israel. É o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus. É o mesmo Espírito que está em mim e você. E nós temos que colocar isso no nosso coração, para que nós possamos andar e caminhar. Porque, amados, a frieza espiritual, ela vai vir. Ela vai vir. Em Apocalipse ele vai falar assim, ó: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Não é assim que Apocalipse fala? Mateus 24:12 vai falar que o amor de muitos esfriará devido à maldade, mas o perseverante será salvo. Olha só, ele está mostrando o que para a gente aqui? Sobre frieza espiritual. A frieza vem, mas você tem que lutar contra ela, porque ela vai vir de qualquer forma. Você acha que a frieza espiritual ela não bate na porta de um pastor? Bate, e é com força. Talvez não com a mesma força, não, tenho certeza que não é com a mesma força que bate na sua. Mas bate. Não bate, pastora Patrícia? Bate. E a gente se desanima. Mas a gente tem que lutar contra isso. Porque isso vem o desânimo. Vai vindo, sabe? As outras coisas para tentar neutralizar, para tentar nos parar. Mas nós precisamos entender algo nessa noite. Que nós precisamos lutar contra a frieza espiritual. Eu vou falar para vocês bem aqui de algo, nem a falar, mas o seu. É coisas que a gente vê. Hoje é o quê? Terça. O nosso culto é dia de quarta-feira, mas está sendo realizado hoje, por causa do Natal, da véspera do Natal, né? Que as pessoas vão estar com suas famílias. Mas olha só, olha para a igreja. Olha para o seu lado. Aqui é o melhor lugar para estar.
Cadê as pessoas? Aí, não, estão viajando, estão isso. Não, meu irmão. É a frieza espiritual. E não é só nessa igreja. É a igreja que está na terra. Frieza espiritual. Não sei se vocês já perceberam que todo final de ano vem um principado, uma potestade dentro das igrejas. Esfriando. Porque as pessoas vão para as festas, se confraternizam com a família, às vezes a família não é nem cristã, não conhece os princípios, e aí, ninguém está vendo. Aí chega janeiro, já me esfriei. É desse jeito que acontece. Desse jeito, sim ou não? Sim. Mas como é que nós temos que combater isso? Só tem uma maneira. É orar. É entrar dentro do teu quarto. É ler a Bíblia. É fechar a porta. Falar em secreto com o Senhor, porque em secreto o Senhor vai te responder. Se você, o crente que não ora, o crente que não ora, o crente que não lê Bíblia, eu quero falar para você hoje, todas as vezes eu subo aqui eu falo, o crente que não ora, o crente que não lê a Bíblia, o crente que não jejuma, amados, misericórdia, que tipo de cristão nós estamos sendo se nós não fazemos isso? Porque só tem uma maneira de conhecer a Cristo, é através das Escrituras, da palavra. Graças a Deus você não é cego, nem eu, né? Assim, estou vendo vocês estão me vendo. Mas tem pessoas que são cegos de nascença, mas conhecem a Bíblia melhor do que eu e você. Estou te falando. Eu conheço um missionário que no Tocantins, ele é até pastor hoje. Uma vez ele foi pregar em outra igreja onde eu congregava. E aí ele foi, eu fiquei assim, de óculos. Aí de noite eu fiquei, à noite. Aí eu fiquei assim, eu estou achando que ele é cego. Gente, ele não pegava em Bíblia. Ele levava a Bíblia viva de fechada mesmo. E ele, palavra. E eu fiquei assim, e ele, primo da pastora. E a pastora me diz uma coisa, e esse é o primo. E como é que ele aprendeu a ler a Bíblia? Ouvindo, amados. A fé vem por ouvir, o quê? A palavra de Deus. E hoje, com a tecnologia avançada que nós temos, você consegue ler a Bíblia, ouvir a Bíblia, e é rápido, né? Você termina aí, né, em um ano não. 6 meses você já terminou. Mas nós precisamos conhecer a Deus. Porque se não conhecermos a Deus, nós vamos nos distrair, nós vamos nos esfriar, nós vamos estar longe do propósito. Estar longe do propósito é um perigo. Porque o Senhor pode chegar num dia que eu não sei, nem você sabe. Talvez nós não vamos, talvez eu e você nem subiremos. Entendeu? E misericórdia. Nós vamos subir. Em nome de Jesus, amém? Nós vamos subir em nome de Jesus, eu creio. Eu creio porque essa palavra é um despertamento para mim e para você. É um despertamento que Deus, ele revela ao profeta Ezequiel que aquele povo estava desanimado, estava distraído, se distraíram, se o quê? Se prenderam, ficaram aprisionados. Todas as vezes que nós estamos distraídos, nós nos aprisionamos. Ficamos presos, sabe, aqui na nossa mente. E aí começa. Nós precisamos sair desse lugar, amém? Eu quero convidar você a sair hoje desse lugar. No nome de Jesus. Eu estava falando aqui agora há pouco que talvez você pense assim, pastor, amados, tem dia que eu estou só na graça. E aí tem dia que eu nem consigo, tem dia, mas que eu não consigo nem ler a Bíblia. Às vezes a pessoa, meu Deus, a pastora vai falar isso. Eu sou ser humano, sou cristã, sou falha. Entende? Mas quando eu não estou assim, o que eu faço? Eu louvo ao Senhor. E eu começo a profetizar. E eu começo a falar em línguas. E aí a palavra de Deus que eu li um dia vai vindo sobre a minha vida e vai o quê? Vai me movimentando. Nós precisamos disso. Como é que você vai se movimentar no lugar raso, na margem que você está, se você não conhece a palavra de Deus, se você não consegue profetizar? Nós estamos aqui para aprender a profetizar, para falar com o Senhor daquilo que o Senhor já fez e continuará fazendo na minha vida e na tua vida. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Lá em Salmos.
para a gente fechar aqui, em nome de Jesus, para a gente orar. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu gostaria de convidar você a ficar de pé. Nós vamos só ler isso aqui e a gente vai orar. Amém. Levante aí. Aleluia. Aleluia. Cadê o povo? Vamos levantar. Vamos agora, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você entendeu hoje, né? O que o poder da distração faz? É o Salmo 126, amados. Queria, se o irmão puder colocar aqui. Salmo de 126. Isso. Diz assim: quando o Senhor trouxe restauração a Sião, era como se estivéssemos o quê? Sonhando. Eles estavam presos. Então a nossa boca se encheu o quê? De riso, a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso o quê? Estamos alegres. Senhor, restaura-nos como as correntes no Neguebe. Aqueles que semeiam o quê? Com lágrimas colherão com cântico de alegria. Aquele que sai o quê? Chorando enquanto lança a semente, voltará com os cantos de alegria, trazendo o quê? Os seus feixes. Eu quero falar para você que esse salmo, ele se refere, o resumo da minha vida e da tua vida. Esse salmo, ele se refere à sua vida e à minha vida na nossa caminhada. Um dia nós estávamos presos, Jesus, ele nos libertou, ele nos trouxe para a liberdade, amém? Glória a Deus. Aquilo que estava, que você chorava, que você, sabe, se esperneava. O Senhor, ele vai fazer o quê? Que a Bíblia diz? Ele vai dar o quê, amados? Ele diz que aqueles que semeiam chorando, eles vão colher. Mas eu quero falar para você que o teu choro, tudo aquilo que, toda lágrima tua, ela está provendo uma semeadura. E você vai colher essa semeadura. Tudo que nós fazemos, amados, nosso coração em Deus, ela vai vir sementes. E essas sementes vão ser plantadas. Ela vai crescer, vai dar frutos. E você mesmo vai colher. Aleluia. Deus está te chamando nessa noite para você, sabe, se lançar mesmo em Deus. Se lance no Senhor. Não permita que as distrações paralisem você na caminhada. Sabe, quando você não está dando conta, chame teu líder. Chame o seu pastor. Chame alguém de oração. Mas alguém mesmo que ore mais do que você. Eu digo na minha célula, eu digo assim, olha, se você já passando por problema, chame alguém de oração que ore mais do que você. Pastora, é só a senhora. Eu digo, gente, vocês têm que andar com quem anda com Cristo. Vocês têm que andar com quem mais sabe a respeito de Cristo do que você. Porque se você não fizer isso, amados, a gente para no meio da caminhada. Entende? Por que tem algumas pessoas que não param? Porque andam com pessoas, sabe, que estão próximos de Jesus. Por quê? Porque quando está
Começa a levantar, bora. Levanta. Levanta, vamos orar. O Senhor vai acender o fogo. Está entendendo? É isso que nós temos que fazer, não é? Você vê alguém dentro da igreja que está, sabe, frio espiritualmente, não é porque ele quer, irmão. É porque ele se distraiu. E talvez ele não sabia o que nós estamos sabendo hoje aqui, o que você está sabendo hoje. Que todas as vezes que nós nos distraímos, nós paramos diante do propósito. Deus chamou você para um propósito. Deus chamou eu e você para um propósito. Amém? Aleluia, vamos orar. Em nome de Jesus. Vamos orar nessa noite. Aleluia. Você vai sair daqui entendendo que você tem um propósito de Deus na sua vida. E esse propósito é ser cheio do Espírito Santo. Esse propósito é ser cheio da vontade de Deus. Aleluia. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu quero falar para você que o Espírito Santo de Deus, ele está dentro de você. E é Ele que faz, sabe, o fogo vir sobre a sua vida. Ele que tem o azeite. Nesse lugar, o Espírito Santo tem um azeite. Começa a chamar o Espírito Santo nessa noite. Começa a dizer: Espírito Santo, vai tirando toda a frieza espiritual, Senhor, da minha vida. Começa a falar com o Senhor, diz: Senhor, tira toda a frieza, Espírito Santo, no nome de Jesus. Senhor, Jesus, nessa noite nós não poderíamos sair daqui sem entender e compreender isso, Pai. Sem entender e compreender que na nossa caminhada cristã, meu Deus, nós temos que chegar a um propósito, a um destino. Esse destino está em Cristo Jesus. Mas até o dia de alcançarmos esse lugar, Senhor, no reino de glória, Senhor, nós queremos entender hoje que nós precisamos sair do raso, nós precisamos sair da margem, meu Deus, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, nos tira dessa margem, Senhor, nos tira dessa margem. Ouça essa canção.